Boa tarde, queridos amigos e irmãos que estão aqui no Encontro Vida e convidados. Nós somos uma comunidade que está localizada aqui no Hospital Belém. Você que é convidado, obrigado por ter vindo. E você que está assistindo a gente pela internet, fique à vontade para vir nos visitar quando quiser. Todos os sábados estamos aqui no nosso momento do Entre. É um momento que nós temos agora neste mês de Contando Fatos Reais. E hoje nós temos o tema Perdidos na Amazônia, palestrado pelo nosso querido pastor Javan. Eu queria agradecer por todos estarem aqui e muito obrigado por terem vindo ao Encontro Vida, que o nosso lema é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Bom, agora eu quero pedir que os meus irmãos que estão aqui comigo inclinem o rosto para a gente fazer uma oração. Senhor, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, neste sábado. Queremos te pedir agora que o Senhor esteja com a programação, que tudo saia de acordo à Tua vontade, Pai. Esteja com o palestrante também, que a mensagem possa tocar os nossos corações e nós possamos sentir a Tua presença, Pai, e aprender mais de Ti. Esteja com os meus irmãos também, que vão estar na continuação da programação, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos tudo isso em Teu santo nome. Amém. Bom, e agora para começar o momento de louvor, eu vou chamar o pessoal do Em Voz para fazer o nosso momento maravilhoso. Feliz sábado a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. O nome de Deus será louvado agora. Você não entenda isso aqui como uma mensagem musical, viu? Pode cantar junto, até mais forte que a gente, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Só existo para o teu louvor, 1000 versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, universo reina em majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos da palavra e da verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Eu não mereço o que fez, eu não mereço. Maravilhoso forma quero agradecer. Essa canção é só pra te dizer: maravilhoso Deus, dono do universo, reina em majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor
Jesus restaura os nossos corações, restaura os nossos planos, os nossos sonhos. Você pode confiar em Deus. Restaura meu quebrantado coração. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, pra que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz, e o amor. A Ti toda honra e glória, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, pra que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz, e o amor. A Ti toda honra e glória, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz, e o amor. A Ti toda honra e glória, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura Encontro real com Deus. Esse é o Encontro Vida, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem como objetivo levar pessoas para o céu. O Encontro Real com Deus. Esse é o Encontro Vida, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem como objetivo levar pessoas para o céu. Aqui na nossa comunidade nós temos diversos trabalhos acontecendo, nós chamamos de ministérios. Os ministérios eles atendem o nosso projeto dentro e fora também da igreja. Dentro da nossa comunidade, os nossos ministérios nos atendem através do louvor, da adoração, da transmissão. Fora da nossa comunidade, nós temos os nossos ministérios trabalhando com os amigos da sopa, nós temos também o Visite Cantando, nós levamos louvor, oração, adoração para aquelas pessoas que estão internadas aqui no hospital e também os familiares que estão acompanhando essas pessoas.
Além disso, nós temos como coração da nossa comunidade os nossos pequenos grupos, que são igreja nos lares. São momentos durante a semana que a nossa comunidade se divide nos lares para estudar a Bíblia, para orar juntos e para fazer amizade. Quer nos conhecer melhor? Ou quer participar de um pequeno grupo? Ou participar de um ministério? Você pode então nos procurar no site encontrovida.com.br/quero participar. Ali você vai encontrar as informações necessárias para você participar conosco de forma ativa. Além disso, quero fazer um convite especial para você. Você que quer participar conosco de forma presencial, nós nos encontramos aqui no auditório do Hospital Adventista de Belém, todos os sábados às 9 da manhã e também às 17h30. E tem uma novidade para você. Mês de março, nós retomaremos as nossas classes de estudo bíblicos de teologia aprofundadas. Você é nosso convidado especial. Venha você, seus familiares e amigos para estudar a Bíblia conosco. Esse é o convite especial nosso, porque o Encontro Vida é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Te espero. Boa noite. Eu vou falar só boa noite para eu acostumar a falar boa noite nesse horário. Eu fico confuso nesse horário. Você acha estranho ver vocês assim no vídeo, ouvir a voz de vocês e áudio de WhatsApp? Vocês não acham? É estranho, né? Eu fico me vendo aí no vídeo passar e depois eu vou falar com vocês aqui. Parece ser uma coisa assim um pouco estranha. Mas estou feliz de ver vocês aqui. Muito obrigado por sua presença. Esse programa é um programa especial porque é um momento da gente discutir assuntos do cotidiano, eu diria até, assuntos mais informais, mas ao mesmo tempo que vão nos levar a uma reflexão existencial, uma reflexão bíblica também. E essa série, ela está sendo pensada em torno de algo que eu gosto muito particularmente, que são histórias reais, né? Se você não acompanhou, obrigado, pastor, os dois primeiros episódios dessa série, baseada em fatos reais, te convido a nos seguir e a pesquisar no nosso canal Vida Play para você assistir os outros 2 episódios. E hoje, nesse terceiro episódio, eu quero falar de uma história e quero agradecer. A Ana Júlia não está aqui? Oh. A Ana Júlia, a filha da Paula e do Fábio, foi quem me presenteou com um livro que hoje vai servir como pano de fundo aqui, eu diria, de introdução para o episódio de hoje, que é a história de Antônio Sena, que foi um homem que se perdeu na mata amazônica. Mas eu vou contar aqui um pouco da história dele, para que a gente possa, então, iniciar esse episódio de hoje. Mas sempre que a gente está reunido para estudar a Bíblia, para falar de Deus ou para discutir alguma coisa dentro de um ambiente como esse, a gente faz uma oração antes. E eu quero te convidar a orar, então, nesse momento. Se você puder, queria te convidar a se colocar em pé para nós orarmos juntos. Se você puder, se coloque em pé. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque é pela Tua graça, é pelo Teu amor que nós entendemos que nós estamos respirando nesse momento, que nós estamos em um bom lugar, reunido com boas pessoas, e nós te oramos te agradecendo por isso, mas sobretudo por saber que a Tua presença se faz real nesse lugar. E nós te rogamos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele seja o nosso condutor em tudo que nós vamos viver, e nós estamos vivendo aqui, nesse final de tarde, início de noite. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, e quero também te pedir uma bênção especial àquelas pessoas que estão nos acompanhando de forma virtual, quando eles estiverem e onde eles estiverem, que o Senhor possa estar abençoando-os também. Esteja conosco, Senhor. Nós oramos te pedindo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Vocês são muito educados. Então, amigos, eu queria iniciar a história falando do livro, né? Não é uma propaganda, aliás, eu vou me ater aqui a alguns detalhes, porque não posso, é claro, falar de toda a história do livro, porque não seria legal, né?
mas eu vou falar de coisas aqui que eu achei curiosas e tem muitas outras coisas importantes também do livro, que depois você pode procurar. O livro é esse livro aqui, Antônio Sena, 36 dias, foi o período de tempo que ele passou ali perdido ali na mata amazônica. Mas o que me chamou a atenção do livro de cara foi o subtítulo que está bem pequeno ali. Eu não consegui uma resolução melhor, então eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: a saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Interessante, né? Caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Então, já me chamou a atenção de cara essa história. Eu já queria dizer para você também que, além do livro, ele participou de vários programas, de vários podcasts. Ele já foi no Danilo Gentili, ele já falou com a... Eu não sei o nome da mulher, agora não vou me atrever a falar, vou falar errado. Mas ele já foi em vários lugares, assim, várias reportagens, na época que ele foi encontrado, trataram desse assunto. Então, você pode depois aprofundar, conhecer mais. Mas eu queria contar algumas coisas aqui curiosas, no mínimo aqui, sobre essa história de sobrevivência. Primeiro ponto é um pouco da história dele. Quem era o Antônio Sena? Antônio Sena é esse rapaz aí. Do lado esquerdo seu, é ele antes de um acidente que aconteceu com ele, que foi o que ocasionou ele ficar perdido na mata amazônica. E, do outro lado, é ele no dia em que foi encontrado. Melhor dizendo, no dia que ele foi já resgatado, já havia sido levado de helicóptero. Não foi o dia exato em que ele foi encontrado, porque ainda passou mais um dia na mata lá, e eu vou contar isso mais à frente. Então, é isso, essas duas imagens aí. Era alguém vaidoso, alguém até de porte bonito, né? Malhado aí, Marcão que gosta de academia e marombeiro. Só que tinha uma questão curiosa que ele vai tratar, ele vai falar quando ele relata no livro, ele vai falar o seguinte, que ele valorizava duas áreas da vida. Ele valorizava duas áreas da vida, que era uma parte física e a parte mental. Tanto é que ele gostava de treinar e tudo, e era uma pessoa que sempre gostou de ler e assim por diante. E era piloto de avião. Ele se tornou piloto muito jovem ainda e trabalhou aqui no Brasil. Ele é paraense, da região de Santarém ali, e ele se tornou piloto e viajava nessa região aqui do Pará, nessa região amazônica. Durante muito tempo ele trabalhou aqui e chegou a trabalhar também fora do Brasil, na África, em uma empresa de petróleo. Quando ele retornou para o Brasil no ano de 2019, ele retornou para ficar mais perto da família dele. Estava com saudade, tudo, estava ganhando bem, mas queria voltar para ficar perto da família. Só que teve dificuldade de arrumar emprego quando retornou. E, se você fizer o cálculo, 2019 foi o ano que antecedeu a pandemia. Então, no início de 2020, ele decidiu montar um negócio em sociedade com um amigo. Não contava com pandemia, e, é claro, muitos problemas administrativos, a pandemia chegou e o negócio quebrou. Ficou mais um tempo, então, sem trabalhar, sem fazer nada. No ano de 2020, quando já estava ali, deu uma arrefecida a questão do Covid, já estavam flexibilizando a questão da abertura de vários estabelecimentos, ele decidiu fazer um outro empreendimento. Só que veio a segunda onda de Covid, e ele quebrou mais uma vez. Já agora ele estava trabalhando só. Então, ele decidiu procurar de novo voltar a voar. Foi quando ele recebeu um convite de um amigo que fazia voos particulares. E esse esse amigo ia precisar se ausentar e não ia conseguir voar durante um período... Obrigado, pastor. Fazendo aqui de escravo hoje, você não aparece, né? Obrigado. Ele, então, assume o lugar desse rapaz, desse amigo dele, em um voo particular. E ele conta que o avião em que ele ia pilotar era um avião como esse aqui, um Cessna
210, acho que essa é a nomenclatura. É um monomotor no caso só um motor, só que já era um pouco assim velhinho e já apresentava alguns problemas. E o problema é que esse avião que ele ia voar era um problema chama de alternador, que é onde gera energia para a bateria. Quando está girando, vai gerando energia, a bateria é recarregada. E não estava fazendo esse processo normalmente. Então, vez ou outra, o avião não dava partida normal. E tinha que enrolar uma corda na hélice, nessa que está na frente aí, uma corda de aproximadamente 3 metros, e fazer como se fosse o avião pegar no tranco. E puxava essa corda e o avião pegava. E ele funcionava dessa forma. Ele viu isso acontecer, então ele ficou tranquilo que, se ele tivesse algum lugar que não funcionasse na chave, ou nos botões ali, ele ia conseguir funcionar o avião dessa forma. Então, isso já ano de 2021. Então, ele faz uma viagem da cidade de Almerim. É um perímetro, a viagem dele se deu em um perímetro entre o Pará e o Amapá. E é perto ali da região do Jari, que é uma região que era uma região de muita estratificação ali de minério e assim por diante. E nessa viagem, que foi uma viagem no mês de janeiro, ele conseguiu ir até um ponto primeiro para fazer o abastecimento do avião para levar para um outro lugar. E dentro dessas coisas que ele ia levar, iam 600 litros de combustível. E mais outras coisas de alimentação e assim por diante. Então, no meio do trajeto da viagem, já de volta, ele sozinho, já ia viajando só, não ia levando tripulante, o avião literalmente parou, o motor parou. E ele lembrou dos treinamentos, na hora que o avião parou, o treinamento diz o seguinte, que ele deveria colocar o bico do avião um pouco para baixo e que quando ele colocasse nessa posição, a hélice ia girar por conta do vento que ia pegar, né? E poderia voltar a funcionar. Alguém já funcionou um carro no tranco aqui, de empurrar o carro no tranco? Quem já funcionou aqui? Quem já foi mais humilde? Aí vocês são humildes, né? É mais ou menos isso, seria colocar o avião para funcionar no tranco. Ele tentou fazer essa manobra a primeira vez e o avião não funcionou. Aí ele voltou ao normal. Aí ele diz no livro que ele tentou uma segunda vez. Quando ele percebeu que o avião não ia funcionar, aí então ele entrou no modo de planar. Ele colocou numa linha reta e o avião estava numa velocidade boa para ir planando. Ia conseguir planar, quer dizer que ele ia deslizando ali, baixando mais pouco ainda, né? E aí ele percebeu, se deu conta que realmente ele ia cair. Aí ele usa uma expressão que é muito usada, você deve ter ouvido em filme, alguma coisa, né? Só em filme, porque se você está vivo aqui sentado, você não ouviu no avião, que é Mayday, né? Que é a repetição dessa palavra aí, Mayday, Mayday, Mayday. Ou seja, está acontecendo uma emergência. Essa é uma expressão francesa, eu achava que era uma expressão inglesa, fui pesquisar depois, uma expressão francesa que quer dizer ajude-me. Foi criada em 1920, justamente para existir uma comunicação com o operador de voo, para que se soubesse que uma determinada aeronave estava passando por um momento de pane e que precisava de ajuda, ou que já ia cair, era para saber mais ou menos onde a aeronave estava. Então, é por isso que se fala isso. Mas quando se chega a falar, e aí entra no ponto bacana do livro, porque quando ele fala assim mesmo, quando eu me vi falando isso, quando eu percebi que eu estava pedindo socorro, aí que eu me dei conta de que realmente era uma situação emergencial e que eu estava prestes a morrer. Não vou usar essa expressão necessariamente, mas ele vai dizer isso. E ele vai descrevendo que, à medida que o avião ia planando, ele começa a observar e ver que a floresta amazônica ela é muito fechada, muitas árvores, então ele sabia que se ele fosse com um combustível que tinha na aeronave, a velocidade que ele estava na queda, dependendo da forma como ele ia cair, o atrito da aeronave com as árvores ia esquentar, gerando a fricção, ia gerar faísca, alguma coisa, e ia explodir. E aí como ele é paraense, ele conhece a região, o que ele fez? Ele observou, e aí ele
viu que em determinado local ele viu uma espécie de uma área com vários açaizeiros, né? Então ele deduziu que naquela região era uma região de várzea. Várzea é uma região alagada. Então, se caísse na água, a possibilidade de explodir era menor. Então ele decidiu colocar nessa direção para cair ali. Olha a frase que ele fala sobre Mayday. Eu queria pontuar aqui para você. Diz assim, ó. Isso aqui é uma frase tirada do livro. Mayday só é usado quando não há mais o que ser feito e não resta dúvidas de que estamos em uma emergência. E eu coloquei essa frase aqui porque eu fiquei pensando na nossa vida, numa situação. Eu vou abrir um parênteses aqui, sempre eu conto a história e depois eu aplico, né? Mas eu vou abrir aqui um parênteses para falar algo a vocês. Há momentos na nossa vida que a gente já tentou de tudo, já fez todas as coisas para tentar resolver e a gente chega a um ponto de realmente reconhecer: eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude, que alguém me socorra. Pode ser alguém, um ser humano, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um profissional de saúde, pode ser alguém para me ajudar. Mas há situações na vida que ninguém nessa terra é capaz de nos ajudar, a não ser um Deus. A não ser um Deus. Eu acho que quando ele coloca isso no livro, assim, ele vai falar disso, ele já está tendenciando a falar isso, que não é só uma questão de morte ali, mas é uma questão de que ele começa a perceber que a vida dele, a despeito de ele estar bem fisicamente e mentalmente, ele está vazio em uma outra área da vida dele que ele vai tratar mais na frente. Então, voltando aqui à questão do momento em que ele cai, ele escolhe aquela região por ser uma região de alagado, que nós chamamos aqui de igarapé. E ele até fala ali, usa essa expressão no livro. Ali está uma imagem dos destroços do avião, depois que foi encontrado o local. E você vai perceber, você que é paraense, se você for paraense, e você, mesmo que não seja paraense, mas que mora aqui nessa região, você vai ver que bem na direção tem realmente alguns açaizeiros. Dá para você perceber na imagem? Essa palmeira mais fina, açaizeiro. Ele foi muito esperto. O que aconteceu? Aí ele descreve, né, que o avião está caindo e ele lembra nitidamente da imagem de ele se aproximando das árvores. E assim, aquele medo, claro, né, da morte, e ele sentindo, ele descreve que ele sente as árvores passando, batendo na parte de baixo do avião e pegando como se fosse na palma do pé dele, assim, né? E de repente ele realmente cai, e aí ele fica tudo escuro, ele fala. Claro, ele não sabe, ele se coloca em posição de se proteger, e ele abre os olhos e percebe que ele não morreu, né? Já foi um milagre ali. E aí ele começa a se passar a mão para ver se tinha alguma coisa quebrada aqui na parte superior, não tinha, e o painel estava sob ele. O painel do avião veio para cá, o vidro da frente, que nós chamamos no carro, seria para-brisa, não sei se do avião é esse nome, estava quebrado, tinha sido lançado por conta da queda, mas ele estava lá preso. Mas ele tirou uma força, por conta da adrenalina, não sabe de onde, e consegue sair de baixo, empurrar ali o painel, sai debaixo dele, sobe sobre o avião e salta de lá, percebendo que ele não tem nenhum osso quebrado. Tem algumas escoriações na costa, ele vai falar depois, e o joelho está bastante batido, e tem alguns hematomas também no rosto, mas nada assim mais grave, nenhum osso quebrado, o que já foi um outro milagre. Mas ele percebe que quando ele faz isso, ele sente o cheiro muito forte do combustível, tanto da aeronave quanto do que estava lá armazenado lá atrás, que também já estava se esvaindo. Então ele percebe que tem pouco tempo para sair dali, porque com certeza vai pegar fogo ali. Então ele começa a pensar o que ele vai levar dali para se tentar sobreviver ali na floresta. Ele procura e vê que a mochila dele foi cuspida em algum lugar, então ele sabe que tem na mochila, ele vai atrás da mochila e consegue encontrá-la. Depois que ele encontra a mochila, ele retorna para o avião para tentar pegar mais algumas coisas. Ele descreve que ele pega exatamente isso aqui, ó. Uma faca de bolso, eu coloquei ali 5, mas é só 3 garrafas de meio litro cada, só coloquei para ilustrar ali. Lembra da corda que era usada para funcionar o avião, de 3 metros? Ele pega essa corda, ele tem um canivete desse suíço que chama, né, mas ele usa uma outra expressão, que é como se fosse de multiuso, assim, várias outras coisas, né, mas é suíço mesmo. Uma sacola com 12 pães, 2 isqueiros, uma lanterna que estava na mochila. Eu coloquei essa imagem da saca ali, porque ele fala que ele pega um fardo de saca de Rafa.
ráfia, que é essa saca aí que nós usamos aqui, que embala açúcar. Aqui no Pará tem muito, né? Ou milho, se você comprar essa saca, que é uma espécie de plástico mais resistente. Então, ele tem um fardo disso, e é isso que ele tem, então, para sobreviver durante os dias. E ele calculou o seguinte: em 2014, ele havia feito um curso de sobrevivência na selva. E nesse curso é ensinado que, quando a pessoa está perdida na floresta, o período de busca gira em torno de 6 a 8 dias. Então, ele fez um cálculo e tinha que sobreviver entre 6 e 8 dias. E ele começa a se afastar ali dos destroços. E, quando ele está já a alguns metros, ele só escuta a explosão, fumaça e fogo, realmente pega muito fogo. E a imagem que é essa aqui, que está anteriormente, é do avião já depois de ter queimado. Lembra que tinha muito combustível, então queimou, e ele depois de dias volta e vê que não tem nada que pode ser utilizado mais ali. Queimou bastante mesmo. Então, diante dessa situação, dele ter que sobreviver durante poucos dias, ele começa a relatar o que vai acontecendo com ele ali. Primeira coisa, eu não sei se você está na região amazônica, mas não sei se você teve contato com a mata amazônica mesmo. Você tem ido para um lugar de interior e tem andado na floresta mesmo aqui amazônica. Tem algumas coisas aqui no mato, na mata aqui amazônica, que são perigosas. Perigosas mesmo. Você perguntasse, fale uma coisa que é perigosa aqui na floresta amazônica que você sabe. Hã? Insetos, cobra, onça. É isso que eu estou ouvindo de longe. Carrapato, né? Eu trouxe algumas aqui que ele vai falar ali nas histórias dele, mas é isso mesmo que acontece aqui de perigoso. Agora, se eu te perguntasse, qual é o animal mais perigoso na floresta amazônica? Onça? Quem falou? O mosquito. É o mais perigoso, que mata mais. Que mata mais. Está meio escuro aqui, mas sabe o que você está falando aí? Você parece com ele? Você está barbudinho ali? Parece com ele. Sou... Eu falava, vem aqui à frente então, com você, Gil. Parece, no escuro parece. Olha só, ele vai relatar aqui uma das coisas que a pessoa não se dá conta, e aí eu vou entrar aqui agora no detalhe da história, de como ele estava narrando ali a história. Ele é muito bom para contar história. Ele é muito bom para contar história. E ele conta o seguinte, que ele passa alguns dias ali ao lado dos destroços, não vai muito longe, porque ele sabe que se estão procurando, a primeira coisa que eles vão achar é a clareira ali onde o avião caiu, afinal de contas queimou, né? Mas quando está no 7º dia, ele percebe que os aviões que estavam sobrevoando para procurar ele estão se aproximando. À medida que vai se aproximando, ele ouve o barulho, até que chega um dia que o avião passa sobre ele, literalmente, e ele acena, faz ali movimento, e eles não conseguem ver, e o avião se afasta. Então ele percebe que ele, se já passou ali, não vão voltar ali para ver aquele local de novo, porque já passaram ali, então não está ali. Aí ele falou, vou ter que me movimentar. E ele tinha um celular, e a carga estava diminuindo, mas ele usava, abria de vez em quando. Ele, inclusive, fez um vídeo de despedida para a família nesse celular. Ele fez fotos, ele tem fotos de tudo isso. E aí o que acontece? Ele tem as imagens de GPS para onde ele deveria ir. Então, ele traça uma rota e tenta sair para andar. Só que, quando ele começa a fazer essa caminhada, ele passa 40 minutos tentando andar, e ele não consegue andar 50 metros, de tão fechado que a mata era. E lembra, ele não está com facão, ele não está com nada, o que ele tem é um canivetezinho e a faca então ele não tem nada para cortar a mata. E se você já entrou na mata amazônica, você vai saber, é espinho, tem uma planta que é a tiririca. Já ouviu falar em tiririca? Meu amigo, tiririca é fogo, né, meu amigo? Corta, se pegar no braço, corta, imagina. Então, eu estou dando um exemplo aqui, então ele não consegue, aí ele se sente derrotado. É o primeiro momento que ele fala, é que ele se sente derrotado. E ele decide voltar para onde ele estava, aí ele entra numa tristeza profunda. E a partir daí ele começa uma caminhada espiritual agora, antes de voltar a retomar. Porque chega um momento que ele desiste da vida. Só que depois, com alguma forma, ele começa a pensar, ele é brigado com Deus. E aí entra essa parte espiritual dele. Ele é brigado por Deus porque ele perdeu o pai, muito cedo. E quando o pai dele estava doente, ele orava a Deus para o pai dele não morrer. Só que o pai morreu. Então ele ficou revoltado com Deus. E ele percebe tudo isso ali naquela situação que ele está.
e ele começa a conversar com Deus. Se Deus existisse, era para lhe dar força para ele sair dali. E ele se apega também ao amor da família, dos irmãos e da mãe. E ele fala até assim: eu acredito que essa energia positiva da oração, ela me movimentou ali, porque eu sabia que tinha muita gente orando por mim, várias pessoas orando de várias religiões, a minha família, e eu sentia isso ali como se fosse uma força para eu avançar. Então ele toma uma decisão, que ele não morreria ali e que ele continuaria a caminhada. E ele então retoma a caminhada dele. E aí uma coisa legal que ele fala que, quando ele volta essa caminhada assim no meio da floresta, que a cada passo que ele dava, que ele estava assim, chegava a um ponto que não conseguia passar e ele se esforçava e passava, ele vibrava, dizia: isso aí, você vai conseguir, e agradecer a Deus, e passo a passo ele agradecendo, e assim ele ia passo a passo, entrando mata dentro, até chegar ao ponto que ele queria. Mas ele fala que nessa caminhada, coisas que atormentaram ele. Uma coisa que a gente acaba passando despercebido, por exemplo, o cupim. Você já pegou uma ferrada de cupim? É muito dolorido. Não é venenosa, mas é dolorido. Esse ganchinho da frente dele, ele pega e dói muito. E ele falou que quando ele estava indo ali, recorrentemente caía cupim nele e ferrava ele, dizia que era dor e tudo. Uma outra coisa, é claro, formiga. Formiga. Então, na hora que ia montar abrigo, essas coisas tem que ter cuidado, porque elas são muito perigosas, é claro. Ele não encontrou, mas isso aqui é um perigo da Amazônia. Sapos, esses sapos, quanto mais coloridos, há quem diga, os biólogos, né, são mais venenosos, né? Esses são bonitos até, mas são perigosos. Outros perigos da Amazônia ali que ele comenta no livro, a gente chama de centopeia, popularmente aqui no interior do Pará chamado de centospés. Centospés. Abaetetuba. Por que centospés? Porque diz que tem 100 pés, mas não sei, nunca conferi, né? Então, esse seria... E ele conta assim que... É uma coisa interessante da narrativa dele. Que todos esses animais, né? As cobras... A cobra, ele falou que ele via, só que ele aprendeu que se ele caminhasse, fazendo barulho e tudo, a cobra, ela se afasta. Ela não fica. Se você for silenciosamente, ela vai te atacar. Porque ela está ali quieta no lugar dela, se você chegar perto, ela vai te atacar. É uma defesa ou um ataque pensando que é uma presa. Agora, se você for fazendo barulho, o que isso vai acontecer? A cobra ela vai fugir de você. Então, ele andava batendo, fazendo muito barulho, então ele não teve nenhum encontro assim. Ele via a cobra saindo, correndo, mas ele não teve nenhum encontro assim, de estar muito próximo mesmo, realmente. Nem de cobra venenosa, ele não encontrou nenhuma sucuri também, ele conta, né? Mas que é um animal perigoso aqui da região amazônica. E, é claro, a onça, que era... Sabe o que é interessante? Que no período de busca dele, muitos grupos de busca foram formados e aproximadamente 4 a 5 onças foram vistas durante a busca deles. Mas ele, enquanto estava nesses 35 dias ali, ele não viu nenhuma. Teve uma noite que ele falou que ele sentiu o odor, que fede muito, de uma onça. Isso foi positivo, porque se ele sentiu o cheiro dela, quer dizer que o vento estava trazendo ali o cheiro dela para ele. Se fosse o contrário, era mais perigoso, porque ela sentiu o cheiro dele. Aí tem uma coisa interessante nisso também, que segundo os mateiros da região, dizem que depois que você está 8 dias na floresta, sem tomar banho, sem trocar de roupa, você já começa a se cheirar como a floresta, como os animais. Então os animais já começam a não fugir de você, você se tornou parte ali. E ele fala que ele chegava perto de animais como o veado, que é muito arisco, perto assim, poucos metros, e eles não fugiam, até que realmente se aproximasse muito. E ele percebe que realmente está assim, macacos se aproximavam, aves se aproximavam deles, era muito comum. Tem até uma história engraçada, a questão do macaco. E, é claro, o mais perigoso de todos os insetos são aí os insetos que ferroam, né? Só que ele como ele levou 2 isqueiros e a camisa dele ele tinha um tecido lá que estava salpicado de combustível, era isso que ele usava para fazer fogo. Na Mata Amazônica é muito ruim de fazer fogo porque tudo está encharcado, tudo está molhado. Então demora, ele passava 2 horas de tempo para fazer fogo. Depois ele ia aprimorando, mas ele conseguia sempre fazer fogo, e isso afugentava os insetos voadores, né? Isso ajudou ele ali nessa sobrevivência. Tanto é que os 35 dias que ele passou ali, ele não pegou malária, que é algo também, uma façanha. Uma façanha. Então, se perguntassem para ele vai falar, né, o que mais incomodava, o que mais acontecia com ele ali, que dava medo mesmo acontecia.
E é uma coisa que a gente acaba não pensando tanto nisso, né? Porque todos esses animais, de dia você consegue ver e você consegue, talvez, de alguma forma, evitá-los. Mas ele falava que durante a noite a gente sentia assim muito medo. Eu coloquei essa foto aqui, vou já falar sobre a noite, mas vocês conhecem essa folha do que se trata? Que folha é? Quem sabe? Estou falando com paraense, então eu pergunto aqui, sororoca. Parece que é bananeira, né? É sororoca, é uma folha do mato. Ela é boa para fazer abrigo. Então ele usava as folhas de açaizeiro, ele usava a corda, ele amarrava a corda de um ponto para o outro e virava como se fosse uma espécie de vara assim, né? E ele ia colocando galhos assim para formar esse arco e colocava a sororoca. Ele criou uma engenharia já de construção de barracas. Mas voltando aqui ao assunto, então ele fazia isso e ficava dentro para passar a noite. E algumas vezes, e aí essa é uma parte engraçada da história dele, esse tipo de macaco, o macaco-aranha, ele perseguia ele, o grupo perseguia ele durante essa jornada dele. E algumas vezes ele montava o abrigo e o macaco-aranha ia para cima do abrigo, começava a sacudir os galhos lá em cima para cair galhos para quebrar a barraca dele. Umas 3 vezes aconteceu isso. Até ele aprender como expulsar os macacos. Ele estava ali, é como se estivesse entrando no território dele, ele estava ali tentando expulsar. E ele conta isso aí de forma muito engraçada. Mas como ele fala na questão do livro, o que mais assustava ele era a escuridão da noite. Porque ele falava assim, imagina, e é de fato, na mata amazônica, quando anoitece, escurece mesmo. Você não consegue ver nada, a não ser que seja um dia de luar, e dependendo da mata que você está, se for muito fechada, você não consegue ver nada. É muito escuro mesmo. E aí, ele fazia fogo, mas determinada hora da noite, não tinha como ficar alimentando com lenha, porque tudo muito encharcado, então acabava o fogo mesmo. E ele fala que qualquer barulho, qualquer coisa que ele ouvia e não sabia o que se tratava, se caía uma folha, ele não sabia o que estava acontecendo, se era um animal que se aproximava, se era uma onça que estava vindo, então ele não conseguia dormir direito. E ele sentia muito medo. As trevas causam isso na nossa vida. Esse para mim é uma analogia. Ele acaba falando ali, mas ele não fala tanto disso. Eu fiquei pensando nisso. Quando nós estamos passando um momento de escuridão, de trevas na nossa vida, nós sentimos muito medo mesmo. Porque nas trevas, você não sabe o que se aproxima. Você não sabe se é algo perigoso ou não. Aí, como ele conta, né? Ele só conseguia dormir melhor de 6 a 8 da manhã, porque já estava mais claro. E era muito, ele ficava mais tranquilo, porque ele já conseguia ver quando algum barulho por perto era notado por ele. E isso foi um ponto que me chamou a atenção dentro da história dele. Então, eu queria fazer, a partir dessa analogia dele, colocar uma outra frase que ele fala no livro dele. Ele diz assim: minha sobrevivência dependia de ter água, fogo e alimento. Só que o ser humano não vive apenas disso. Minha alma e meu espírito, ou seja, minha alma e meu espírito, ou seja, lá como você queira chamar essa ligação que temos com Deus, estavam abalados. Lembra que eu contei que ele estava brigado com Deus por conta da morte do pai? Ele começa a passar um processo de restauração com Deus, nesse momento que ele está perdido ali. E ele percebe que o tripé dele, que deveria estar saudável, não está, porque a parte espiritual dele está fragilizada, está afetada. Então, ele começa a ter um processo de restauração da vida espiritual com Deus. E é ali que ele começa a orar, falar com Deus. Ele entende, ele começa a ver os problemas que ele passou de forma diferente. Inclusive os que ele está enfrentando ali, ele consegue ver motivação. Uma coisa que ele aprende ali é agradecer por tudo que está acontecendo. Ele dá um exemplo. Se você está andando, você dá uma topada, o que você vai pensar? Vai dar uma topada, alguém xinga, alguém fala, começa e fica com raiva, né? Ele criou um novo método depois de passar por tudo isso. Se ele dá uma topada, ele, claro, vai sentir dor, ele vai reclamar ali, mas a reclamação dele geralmente vai em torno de uma direção. Ele pensa que poderia ser pior. Senhor, obrigado porque na topada eu não caí, não quebrei a cara. Então eu não caí, não quebrei a perna, não fiz. Foi só uma coisa que mínima. E assim ele vai sempre olhando, mesmo diante de uma dificuldade, algo positivo.
Tudo isso porque ele percebeu que ele precisava melhorar na área espiritual. Eu reputo que o Antônio, ele realmente ele aprendeu perdido que ele precisava ser encontrado. Ele precisava se encontrar na parte espiritual. Eu vou dar uma pausa aqui na história dele, porque eu quero falar de outra pessoa que estava perdida também, no meio também da floresta. E agora eu quero convidar você para abrir a Bíblia, ou para ligar a Bíblia, para nós vermos aqui um texto que vai contar aqui, e depois nós retornamos aí para a história do Antônio. O que está acontecendo? Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3. A partir do verso 1, nós vamos ter a narrativa da entrada do pecado. Aí eu queria aqui já fazer um comentário de contexto social, diria. Há pessoas que acreditam e estão ensinando que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, não são literais. Que Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11 não são literais, que são apenas alegóricos. Mas olha o problema de eu pensar dessa forma. É claro, eu não vou aqui argumentar com tudo que poderia argumentar, mas eu vou dizer para você aqui uma coisa. Se Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, que engloba até a história da Torre de Babel, forem apenas analógicos ali, não forem reais, alegoria, qual problema nós teríamos? Como nós explicaríamos a entrada do pecado? A queda do homem? Como nós explicaríamos isso claramente? Porque é só aqui no Gênesis que nós temos a narrativa disso. E aí eu vou para o Novo Testamento e eu vou perceber que Jesus trata o Gênesis nos primeiros capítulos como algo literal. Ele fala do dilúvio. Mateus capítulo 24, você vai ver isso. Ele fala do dilúvio, como vai estar a humanidade nos últimos dias, como um período antediluviano. Então, o próprio Jesus acreditava que que Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, toda a Bíblia, na verdade, nesse contexto aí, claro, ressalvo guardado algumas outras histórias, mas nesse contexto especificamente, é um texto literal. Texto literal. Então, a história que nós vamos ler agora aqui, parte dela pelo menos, eu queria deixar claro isso. Nós acreditamos que essa história é uma história literal. Essa história explica a queda do homem. Essa história explica por que nós estamos sofrendo hoje, porque o pecado entrou. Mas nessa história também está a nossa grande esperança, a restauração em Cristo Jesus. Ele é a nossa solução. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Então eu começo essa narrativa aqui do capítulo 3 de Gênesis, lendo o verso 1, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vou dar uma pausa aqui para contextualizar já essa primeira parte, para mostrar alguns pontos que são interessantes aqui. Primeiro ponto, aqui dentro dessa narrativa, se você conhece ou se você sabe, essa serpente que aparece aqui é o nosso inimigo, que é apresentado lá em Apocalipse, no capítulo 12, o verso 7, na verdade do verso 1 ao verso 9 ali vai estar falando, e no verso 1 ao verso 3 vai dizer que a antiga serpente é o diabo, o nosso inimigo Satanás. É essa serpente que aparece ali.
É a primeira possessão demoníaca que acontece na história. Satanás se apodera de uma serpente e engana a Eva, faz ela comer. Agora, uma coisa curiosa é a seguinte: como que Satanás engana a Eva? Aí eu queria comentar algo com vocês aqui. No reino espiritual, por vezes, as coisas de Deus, elas são ilógicas. Elas são ilógicas. Eu até coloquei uma frase aqui. A lógica do mundo não é a mesma lógica de Deus. Que sentido? Se você analisar o argumento da serpente com a Eva, primeiro, ela está ali, possivelmente ela está comendo do fruto e está falando com Eva. Então Eva já começa a pensar, como é que uma serpente que não fala está falando comigo? Talvez seja o efeito do fruto ali. Isso aqui eu estou falando baseado em uma escritora cristã chamada Ellen White, que ela fala no livro Patriarcas e Profetas esse contexto. Em seguida, e aí entra na questão da lógica. É um fruto. Se nós trouxéssemos para o âmbito da ciência, se você fosse analisar esse fruto, quem sabe ele ia ter X de vitamina C, X de tal vitamina e tal e tudo. Que mal traria esse fruto? Cientificamente falando. Nenhum. Só que Deus havia pedido para não comer. Deus havia pedido para não comer. Então, a lógica do mundo é: isso não vai te fazer mal. E quando eu digo a lógica do mundo, agora eu estou falando da lógica de Satanás. Isso não vai te fazer mal. Mas quando Deus pede uma coisa, então quando Ele te impede, Ele diz para você não fazer isso, por mais que pareça ilógico, Deus está te protegendo de alguma coisa. E nós temos várias coisas assim na Bíblia, que Deus ele nos proíbe. Não faça isso, ou então não coma isso. Haja dessa forma. Pode não ter lógica, aos nossos olhos até. Mas se Deus pediu, faça, que a certeza de acertar é maior. Então, o que a serpente está colocando para Eva é uma conversa analógica. Então, eu não estou pedindo e não estou insinuando aqui com isso que nós devemos ser tolos, acreditar e viver de qualquer forma. Não é isso. Quero dizer que a palavra de Deus ela é soberana sobre a lógica do mundo. A palavra de Deus é soberana sobre a lógica do mundo. Quando me fala a palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia. E eu estou falando também a palavra de Deus de forma responsável. Porque é possível pessoas distorcerem a palavra de Deus para fazer você viver de outra forma. O próprio Satanás tentou fazer isso com Jesus Cristo, lá no deserto da tentação. Ele pegou a palavra de Deus, um trecho dela, lembra dessa história? Que ele vai dizer assim, quando Jesus fala assim, ele fala para Jesus, né? Atira-te daqui, porque está escrito. Ele vai falar do Salmo 91, que se você se jogar, se você tropeçar, os anjos vão lhe proteger e vão lhe guardar. Parafraseando aqui o que está dizendo. Aí Jesus vai dizer para ele, também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é isso que acontece hoje. As pessoas pegam um trecho da Bíblia, pegam uma coisa e distorcem. Então, eu estou falando assim, veja, eu estou falando da lógica do mundo, mas mesmo no âmbito religioso, também é possível a pessoa tentar nos persuadir e nos enganar. Então, nós devemos ser, usar de sabedoria, filtrar as coisas da melhor forma possível e ter conhecimento bíblico. Por isso é importante estudar a Bíblia, por isso é importante você se dedicar no estudo da Bíblia para não ser enganado. Aí vamos seguir então aqui as nossas analogias aqui do texto. Em seguida, agora eu queria ler a partir do verso 8 com vocês. Acontece, depois que eles fazem isso, agora Deus se aproxima. Verso 8 do capítulo 3 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, até aqui, nós temos um processo iniciando. Se você não percebeu, o que está acontecendo aqui é um processo judicial. É um juízo, uma investigação que Deus está fazendo. Começa um juízo aqui. Primeiro ele chama Adão, e ele começa a fazer uma série de perguntas.
e está avaliando, ele vai fazer, e ele vai fazer, é como se eu perguntasse para você, Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sabia. Você já brincou de esconde com criança? Falando com criança, com bebê mesmo, assim, que a criança ela pensa que se ela cobrir os olhos dela, ela está escondida. É basicamente isso que Adão estava tentando fazer. Eu tinha separado uma imagem, acabei, acho que não trouxe, de um menino assim, que ele está escondido atrás de um poste, só que o poste é mais fino que ele só está assim, escondido, e o corpo dele todo de fora, mas estava escondido. É mais ou menos isso que está acontecendo com Adão. Está brincando de esconde com alguém que ele sabe que não pode esconder. Agora, por que Deus chama Adão? Aí tem uma coisa interessante. Por que Deus chama? Adão, onde tu estás? Aí, se você for para Isaías, capítulo 1, tem uma expressão que diz assim lá: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Sabe como Deus trata com o pecador? Conversando, dialogando. Sempre Deus dialoga com o ser humano. Você caiu, se você errou, Ele nunca vai chegar com você e Ele vai dialogar, Ele vai conversar com você, e Ele vai te mostrar que você está errado de forma branda. É assim que Ele trabalha. Até que a pessoa realmente se rebele contra Ele, que vai acontecer mais um pouco na frente com a história de Caim. Caim se rebela contra Deus, ele não quer saber, mas Deus procura ele para conversar. No capítulo 4, você vai ver depois, Deus ele vai procurar Caim, ele quer que Caim se reconcilie com ele, mas ele não quer. Mas aqui com Adão, ele vai fazer isso, ele chama Adão. Aí sabe o que é uma coisa curiosa, né, dessa questão? É que Deus sempre inicia o processo do juízo e Ele sempre quer dialogar com o ser humano. E eu diria até que nunca é o ser humano que procura Deus. Em primeira instância, não é o ser humano que procura Deus. Não é você que procura Deus. Ou você acha que você veio aqui porque você quis só. Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo te acomodou de alguma forma, ou Ele providenciou que você estivesse aqui. Nunca é um ato só. É claro, eu não estou dizendo que você não tem livre-arbítrio. Eu quero dizer que a sua escolha está condicionada a uma proposta divina. Deus te propõe algo primeiro. Ele te dá uma possibilidade de escolher. Você não cria isso do nada. Você não faz assim, eu estou perdido e agora eu vou atrás de Deus. Não, Deus já está lá atrás de você. Deus sempre é o primeiro a dar o passo na reconciliação do ser humano. Sempre, 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 sempre. Então é disso que eu estou me falando aqui. Só que eu já estou chegando aqui à reta final, que eu poderia falar muito sobre esse texto. Eu gosto muito de Gênesis, muito mesmo. E eu até coloquei essa frase, né? Quem sempre dá o primeiro passo para a restauração do homem é Deus, sempre é Ele. Você vai ver isso na história bíblica, toda vez assim, Deus ele procura o homem, e Ele está nos procurando o tempo inteiro. E por isso aquele texto, né, de Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, é um texto que eu gosto muito, inclusive, quando Jesus ele fala, né, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, né, e eu vos aliviarei. Por que ele fala vinde a mim? Porque nós nos afastamos. É por isso que Ele convida. Porque nós temos a tendência a nos afastar. E o que nos separa de Deus? Isaías capítulo 59, verso 2. O pecado faz separação entre nós e Deus. Agora uma coisa curiosa, aí eu entro aqui nesse ponto final, aqui dentro desse contexto bíblico. Voltando aqui para o texto, queria ler com vocês aqui novamente o verso 8 do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por onde? Por entre as árvores. Por que eles se esconderam ali? Porque o pecado faz nós sentirmos medo. Era um sentimento novo para eles, eles não sentiam isso antes disso. Não sabiam o que era isso. Eles se esconderam por entre as árvores. Hoje, fazendo uma aplicação dessa questão, nós temos muitas formas de nos escondermos de Deus. Nós nos escondemos atrás de árvores também. Nós criamos barreiras entre nós e Deus. Muitas vezes. Só que isso que é engraçado. Porque
Porque no lugar onde Adão estava, era o lugar de se esconder. Agora, no lugar onde o Antônio estava, que também era cheio de árvores, era o lugar de ser encontrado. Queria voltar então para a história do Antônio aqui. Dá uma pausa aqui no texto bíblico, eu vou voltar para a história dele. Essa aqui é uma imagem, eu procurei para você assim, uma imagem da floresta amazônica. Essa é uma imagem assim, mais ou menos, mas porque se está meio aberto ainda. Tem lugar que é bem mais fechado na floresta amazônica, é bem mais assim. Eu tenho uma... Claro, eu não quero tirar o brilho aqui da história dele, até não teria como, né? Mas eu já me perdi na mata, assim, próximo da casa da minha avó. A casa da minha avó era assim, ela é no sítio, e um tempo o vizinho, ele tinha uns porcos que entravam no terreno dos meus avós, e os cachorros corriam atrás desses porcos. E uma vez eu achei, eu devia ter por volta de 10 anos, assim, achei de correr atrás dos cachorros que estavam correndo atrás dos porcos. E os porcos entraram no mato e eu fui atrás dos cachorros. Como eu era pequeno, não sei por que vocês riram, né? Eu entrei e aí eu conseguia uma certa facilidade entrando cada vez mais ali no mato, né? Eu acho que eu entrei mais de 200 metros, talvez, assim, para o meio do mato. Porque assim, na minha cabeça de criança, de adolescente, era bem claro, a direção que eu entrei no mato, a parte direita, se eu fosse para a direita, eu ia chegar certo no Igarapé. E, de fato, ia chegar mesmo, no Igarapé. E se eu voltasse, eu voltaria para casa ali, né? E para o lado esquerdo, eu não sabia o que tinha, mas se eu andasse bastante, talvez eu chegasse a algum caminho que tinha, que era mais longe. Só que aconteceu o seguinte, à medida que eu entrava, os porcos sumiram, os cachorros também, eu só vi o latido já longe. E aí eu comecei a me cortar, tiririca, um monte de coisa ali me cortando, aí eu comecei falando, vou voltar. Só que quando eu decidi voltar, eu olhei para trás e eu não sabia mais de onde eu tinha vindo. Aí eu comecei então a voltar. E à medida que eu andava, eu percebi que eu andava mais e não conseguia chegar a lugar nenhum. Aí uma hora o senso de direção eu perdi. Eu não sabia se eu estava indo para a direção do Igarapé, se eu ia para a direção da casa da minha avó, ou se eu estava indo para a direção do caminho. E já estava anoitecendo. E me deu um desespero. 10 anos assim, meu coração começou a bater forte, comecei a chorar, eu sou chorão. Eu comecei a chorar. Meu Deus, eu não vou achar a casa da vovó. E andando ali, eu olhava para o céu. Eu conseguia ver assim, o céu claro. Aí eu falava, não, deve estar para ali, o céu está claro. E eu só decidi, não, vou andar nessa direção. E comecei a andar. E eu não ouvia, eu ouvi os cachorros latindo o contrário. Então eu vou andar E comecei a andar. E depois, assim, de muitos minutos, eu consegui sair. Achar na direção, não na mesma direção que eu tinha entrado, mas próximo, assim, consegui varar na casa da vovó. Eu não disse para eles que eu tinha me perdido. Fiquei com vergonha, né? Talvez acho que é a primeira vez que eu estou contando isso. Mas a sensação é horrível. Horrível. Eu já comecei a pensar um monte de coisa, que a noite ia cair, que eu não ia conseguir achar. E eu estava com medo e vergonha de gritar. Claro que se chegasse a noite eu ia começar a gritar desesperada, né? Mas como ainda estava claro... Mas eu fiquei pensando quando ele começa a contar, e eu comecei a ler o livro ali, a narrativa, e assistir alguns vídeos dele também. O medo, o desespero. E a única coisa que deu paz para ele, depois disso tudo, foi o encontro com Deus. A motivação dele era diferente. Ele se tornou uma pessoa diferente ali. Depois de 35 dias, ele encontrou esses trabalhadores ali, que eram coletores de castanha, que chama de castanha do Pará, né? Eles estavam ali em um ponto, e ele conta que ele se aproximou de um deles, ele estava mais cabeludo, né? Barbudo, e essa roupa toda já suja e tudo, e aí ele chega de forma educada, bom dia, ainda fala com o cara todo assustado olhando para ele, alguém diferente, no meio de uma mata muito fechada, isolada. E ele começa a contar a história, eu sou aviador, caí aqui, não sei quantos dias, ele perdeu assim, a contagem de dias. E aí ele começa a conversar com ele, e o cara ouve, ele conta toda a história, e depois ele olha para ele e diz assim, e agora? O outro diz para ele, e agora? Não sabia nem o que fazer. Então eles reúnem-se, aí ele vai para esse abrigozinho feito de lona azul, mas ele fala que aquele momento para ele foi um momento que ele sentiu assim que é como se ele estivesse já perto, próximo da casa dele. É uma coisa que ele não fala, mas eu vou falar para vocês aqui que eu percebo nessa questão. O que caracterizava estar perto da
da casa dele não era a lona, não era o alimento, mas eram as pessoas. Ninguém foi feito para viver só. As pessoas dão esse senso para nós de lar, de segurança, de comunidade. Então nós precisamos estar perto das pessoas. Então ele passa mais um dia, porque ele estava ali coletando, e aí, mas de lá ele conseguiu passar um rádio para a família dele. E a família, mesmo que com a desistência, já com a pausa da procura por parte do Estado, ali, da competência do Estado, a família não desistiu. Fizeram vaquinha, tudo, e continuaram as buscas. E já iam iniciar agora uma busca por terra, no dia em que ele foi encontrado. Só que eles já tinham oferecido um prêmio para quem entregasse alguma informação a respeito dele, né? Então, algumas pessoas já haviam ligado para a família, passando informações erradas, então já estavam cansados disso. E nesse dia que ele passou o rádio, foi assim, ele passou o rádio para a casa de uma mulher, eles passaram o rádio, né, para a casa da mulher que estava na cidade, ela pegou o número da mãe dele e ligou para o número da mãe. Então, eles estavam falando do rádio, para o outro rádio, e a mulher está falando no viva voz no celular. Então, uma voz de rádio não dava para saber exatamente se era. E ele começou a falar com o irmão dele. Ele não, a mulher falando com o irmão dele. Olha, nós encontramos o teu irmão aqui e tal. Falou assim. Aí eles lá conversando, mas será que é ele mesmo? Então, como é o nome dele? Aí, falando o nome dele, Antônio Sena, não sei das quantas. Aí depois, o número de CPF. Aí ele fala o número de CPF, mas ele pode ter achado o documento dele só. Então, faça uma pergunta que só ele sabe. Como é o nome do cachorro do teu irmão? Aí ele grita de lá, é Gancho. Aí eles começam a cair em choro, os irmãos dele lá, porque descobriram de fato que era ele. E eles choram muito e tudo, aí agora então já chamam, ligam para o corpo de resgate, mandam o helicóptero para aquela região, vão recolher ele. Aí tem algumas imagens dele chegando já com a equipe do helicóptero para entregar para a família, né, já no dia seguinte. E aí aqui é um abraço com o pessoal que vai resgatá-lo. E em seguida, ele com os 2 irmãos. Os 2 irmãos dele foram importantes nessa questão, os irmãos e a mãe, porque ele falava que ele queria voltar para o amor deles. Ele não queria ficar pensando neles lá, porque senão ele ia ficar muito triste. Mas ele sabia que ele amava eles, ele queria voltar para o lado deles. Ele não tinha esposa, não tinha filhos, então a família dele foi a motivação para ele voltar. Aí tem uma cena muito bonita deles, tem vídeo e tudo, né, deles se abraçando quando eles se encontram, os 3, né? Aqui está uma foto do avião, quando caiu, que ele bateu em seguida antes de pegar fogo, ele quando chega, e aí está só um pedaço da foto dos 3, tem vídeo na internet desse momento, deles 3 se abraçando. E ele fala uma frase muito bonita quando ele fala desse abraço, ele fala que ele poderia ficar nesse abraço o resto da vida dele. Eu achei bonito isso. Você já abraçou alguém dessa forma? Um abraço tão gostoso que dá vontade de ficar o resto da sua vida abraçando. Um abraço sincero de alguém que te ama, de alguém que quer seu bem, de verdade, você sabe disso. Foi isso que ele sentiu. Eu penso que vai chegar um dia que nós vamos ter o melhor abraço da nossa vida, que é o abraço de Jesus Cristo. O meu Salvador, o teu Salvador. Um dia Ele vai te abraçar, um dia Ele vai me abraçar. E abraçar é muito bom. Abraçar é muito bom. E eu, voltando a essa questão aqui analógica deles 2, eu criei essa frase aqui, diz assim: Antônio precisava estar em meio às árvores para se encontrar com Deus. Adão precisou sair de entre as árvores para ter o encontro com Deus. Contrário, né? A pergunta que eu tenho para fazer hoje para você é: qual tem sido sua árvore hoje? Que tem sido a barreira que tem te escondido de Deus? Em alguma instância, todos nós colocamos algum empecilho no nosso relacionamento com Deus. Em alguma instância. Então, para nós, já início de semana, eu quero te lembrar de um Deus perdoador, de um Deus que quer conversar, que quer restaurar. O Deus que encontrou o Antônio Sena lá na floresta, que deu sentido para a vida dele.
É o mesmo Deus que chamou Adão de entre as árvores. Alguém que já estava com a certeza da sentença da morte e deu sentido para a vida de Adão, que deu vida para Adão, que a despeito dele estar hoje descansando no pó da terra, pelo menos nós pensamos dessa forma. É o Deus que prometeu que um dia ele teria a restauração do jardim que ele havia dado a ele no princípio e de uma vida eterna. É esse Deus que sempre está presente conosco. E aí eu encerro esse episódio. E uma pena para mim não poder entrar em detalhe demais do livro, porque não seria coerente da minha parte, ético da minha parte. Então, se você quiser saber mais detalhes da história de Antônio Sena, você pode procurar. Mas de um livro eu posso falar mais, que é da Bíblia. A Bíblia, no capítulo 13, o verso 15, promete um descendente, um salvador, um resgatador para nós. Alguém que vai nos dar, que nos deu, melhor dizendo, sentido para a nossa vida, sentido de vida eterna. E eu quero terminar com um verso da Bíblia que você conhece. João 3,16, eu queria pedir que você me ajudasse a recitar esse verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não pereça. É nesse Deus que nós cremos. É esse Deus que pode nos dar a vida eterna. A vida do Antônio Sena, ela foi prolongada aqui. Mas ele, aqui, se continuar confiando só nessa vida, vai chegar um fim uma hora. Mas a vida que nós estamos olhando não é essa vida aqui, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa série, claro, ela é baseada em fatos reais de pessoas que sobreviveram a desastre, alguma coisa assim. Mas é para você lembrar que, a despeito do sofrimento, da dor dessa terra, existe vida e vida eterna para nós. Se você aceitar, se você crer, como diz o texto, é para todo aquele que nele crê. E crer é confiar, esperar, entregar. Então eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida nas mãos dele. Para você ter a perspectiva, a expectativa, a esperança, mas sobretudo a certeza na vida eterna em Cristo Jesus. Se você aceitar, eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Se colocar em pé, você que está aqui de forma presencial, para orar comigo. Eterno Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é um Deus que sabe salvar, como o Senhor é um Deus que sabe resgatar, que sabe nos dar sentido. E eu louvo o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor nos busca, porque o Senhor nos encontra, porque o Senhor vai atrás de nós, porque o Senhor vem atrás de nós, e porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor é o único digno de ser louvado por tudo que o Senhor é. E eu te agradeço porque um dia o Senhor, lá no Jardim do Éden, o Senhor restaurou a vida de Adão. E através dessa restauração, que se completa, que se concretiza na cruz de Cristo, nós temos a certeza de que o Senhor quer nos dar vida e vida eterna. E nesse momento, Senhor, nós estamos na Tua presença, orando ao Senhor, entregando nossa vida nas Tuas mãos, o nosso coração, pedindo que o Senhor sonde ele, que o Senhor afaste, Senhor, de entre nós tudo que tem nos afastado do Senhor, que as árvores que têm feito separação, que têm nos escondido do Senhor, que elas sejam derrubadas pelo Teu amor, que o Senhor possa nos amar, que o Senhor possa nos abraçar e que Teu abraço seja eterno, Senhor, que o Seu abraço seja um abraço de amor. E nós esperamos e nós aguardamos, Senhor, um dia em que fisicamente nós poderemos abraçar o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu oro com meus irmãos, né, Senhor, nessa noite, te entregando nossas vidas, pedindo que o Senhor nos ajude a mantermos-nos firmes, Senhor, fisicamente, mentalmente, mas sobretudo espiritualmente, Senhor. Te peço uma bênção especial sobre o Antônio Sena, que o Senhor possa cuidar dele, que ele continue a ser um promotor da Tua existência, do Teu amor, que salvou ele ali, Senhor. E eu te peço por extensão por nós,
que nós possamos olhar para o Senhor como consumador, autor da nossa vida, mas, sobretudo, o nosso Deus que tem nos buscado e tem restaurado essa vida que, por muitas vezes, nós temos nos perdido nesse mundo. E nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, faça uma obra em nós, e uma obra por nós, em nós e nossa família. Eu te entrego todo, Senhor, nesse início de semana. Nos dê uma semana abençoada, que a mensagem de restauração de Gênesis, ela seja real para nós, que nós possamos confiar no Teu Filho amado, e que nós possamos nos entregar. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana abençoada por Deus. Próximo sábado estaremos aqui, nós daremos um break nessa série para falarmos de um tema muito especial, que é sobre o autismo. Então você venha, convide pessoas que você gosta, é um tema importante, porque estamos falando de uma forma de nos aproximarmos de pessoas que são especiais, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso. Então sábado que vem, você é nosso convidado. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Até a próxima.